a Gênese, capítulo 12, os 6 dias. Um exercício interessante a se fazer é o de comparar a Gênese mosaica da formação do mundo em 6 dias com a versão da ciência e suas eras geológicas, a fim de que cada um julgue o que é mais razoável. Há, sem dúvida, notável concordância entre a Gênese mosaica e a doutrina científica, mas não é correto achar que substituir 6 dias de 24 horas por 6 períodos indeterminados tornam completa essa alegoria. Também é errado dizer que, fora o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência caminham lado a lado. É bem mais complexo que isso. Em primeiro lugar, é inteiramente arbitrário o número de 6 períodos geológicos, pois que se elevam a mais de 25, os das formações características, número que, aliás, apenas determina as grandes fases gerais. Ele só foi adotado para encaixar as coisas dentro de um contexto bíblico, numa época em que se entendia que a ciência deveria ser controlada pela religião. Por isso é que muitos autores da maior parte das teorias cosmogônicas, ou seja, da formação dos mundos, fizeram um tremendo esforço de se colocarem de acordo com o texto sagrado. Logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e emancipou-se. A obra de cada um dos 6 dias não corresponde, como supõem muitos, a cada um dos períodos geológicos. Na verdade, a concordância maior se verifica na sucessão dos seres orgânicos, ou seja, qual animal veio primeiro. E isso tem apenas uma pequena diferença, onde temos, por exemplo, o homem aparecendo por último. Há também coincidência não quanto à ordem numérica dos períodos, mas quanto ao fato em si. Na passagem que se lê que ao 3º dia as águas que estão debaixo do céu se reuniram num só lugar e apareceu o elemento árido, a terra. É a expressão do que ocorreu no período terciário, quando a parte sólida da terra surge, ou seja, emergem os continentes e se repelem as águas para que se formem os mares. Foi somente então que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia e também segundo Moisés. Dizendo que a criação foi feita em apenas 6 dias, quis Moisés falar de dias de 24 horas ou empregou essa palavra no sentido de período de duração? É mais provável a segunda alternativa, porque esse é o sentido próprio da palavra hebraica yom, traduzida por dia. Todos os povos civilizados partilharam dessa crença, até o momento em que a geologia surgiu a lhe demonstrar a impossibilidade. É bastante acertado quando se diz que Deus formou o homem do limo da terra. A ciência mostra que o corpo do homem se compõe de elementos tomados da matéria inorgânica, ou seja, do limo da terra. A mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria ingênua, se admitida ao pé da letra, mas é profunda quanto ao sentido. Tem por fim mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, que é igual a este perante a Deus, e não uma criatura à parte, feita para ser escravizada. Tendo-a como saída da própria carne do homem, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que se ela fosse formada separadamente do mesmo limo. O quadro do universo tirado do nada em alguns dias, por um só ato da vontade criadora, era para os espíritos da época o sinal mais evidente do poder divino. Que configuração sublime e poética tem essas palavras: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus, ao criar o universo pela ação lenta e gradual das leis da natureza, lhes pareceria menos poderoso. Era indispensável algo de maravilhoso, que saísse dos moldes comuns. Do contrário, teriam dito que Deus não seria tão mais hábil do que os homens. Uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes. Por isso, o maravilhoso dos 6 dias. Mas não rejeitemos a Gênese bíblica,
Ao contrário, estudemo-la como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica de alegorias e devemos pesquisar, comentar e explicar com o auxílio das luzes da razão e da ciência.